E aí galera, estamos de volta, esse novo vídeo. Eu vou disponibilizar esse código base para vocês. Então, só recapitulando aqui o que foi feito, né? A gente já tem aqui só a base do nosso código, a gente não fez nada de diferente. O que tem nesse código aqui? Eu vou abrir aqui no nosso... A gente simplesmente pegou esse código base aqui que eu já tinha disponibilizado, os padrões aqui do DDD. Então, dentro de domain, a gente pegou essa pastinha shared e a gente está usando ela. E a gente aqui começou o nosso projeto, a gente está usando o nest. E aí a gente deu o comando nest new, e aí aqui o nome do projeto, né, que eu dei o nome de Finance Project. E aí esse comando aqui, eu selecionei a opção de yarn, e aí ele simplesmente criou toda essa estrutura de projeto pra gente. E aí aqui, a única coisa que a gente fez além do projeto iniciado com o Nest, foi criar uma pastinha domain, que vai ser onde vai ficar nosso domínio. E aí que nossa pastinha user está vazia, não tem nada. E aí essa pasta shared foi a pasta que eu justamente comentei agora, que a gente pegou aqui desse repositório aqui que eu disponibilizei, que é essa aqui, que tem os nossos arquivos bases ali do DDD. Então, tem aqui o agregado base, tem a entidade base, o identificador, tem o caso de uso, o resultado e objetos de valor aqui. São simplesmente as interfaces que a gente vai estar usando. E aí, já para não ter que fazer tudo isso, que é básico e é repetitivo, eu já disponibilizei aqui para vocês. Então, a gente já tem esse shared aqui. O que eu vou fazer agora é disponibilizar esse arquivo base para, se você não quer fazer todo o passo anterior, que é usar o comando aqui do nest, copiar essa pastinha aqui do domain, do shared, não tem problema nenhum você clonar esse repositório agora com essa versão de código que eu vou disponibilizar aqui com esses arquivos bases para vocês. A única coisa que eu vou verificar aqui é se na nossa Node Modules a gente tem aqui nosso ignore. Então, ela está aqui, ignorada, então ela não vai subir para o GitHub. E aí o Nest já traz isso configurado para a gente, né? Então já tem tudo. Aqui agora eu vou no meu GitHub criar o nosso repositório. Então vou abrir até outra aba aqui. New tab. E aí eu vou vir aqui em novo repositório. Repositórios. E aí aqui tem novo repositório, botãozinho verde. E eu vou dar o nome de Finance Project. E aí que eu vou colocar DDD, que é para a gente saber que a gente está usando o Domain Driven Design. Então eu vou colocar uma descrição: projeto financeiro. Não vou colocar a descrição em inglês. Projeto financeiro usando Domain Driven Design. E aí que eu vou deixar público para vocês conseguirem clonar esse projeto. Eu não vou adicionar o README, porque a gente já tem lá no Nest, já trouxe um pronto pra gente. E aí só isso. Não vou escolher licença nem nada. Vou só create repository. E aí que ele já deu um link pra gente, ó. A gente vai copiar esse comando aqui, git remote dd origin. No caso aqui eu já tenho configurado a minha SSH. Se você não tem ainda, você pode tá subindo isso aqui com o HTTPS, ó. E aí ele muda aqui com o HTTPS. No meu caso, como está configurado o SSH, eu vou deixar o SSH configurado e copiar todo esse link aqui do repositório. E aí que agora no nosso terminal eu vou... Oi? Sim, o HTTPS, tipo, ele vai te pedir a senha para você autenticar, né? Então, quando você fizer um git push aqui para subir seu código,
ele vai te pedir usuário e senha. E aí o SSH é quando você já tem configurado aqui no seu GitHub uma chave de autenticação que o GitHub já identifica o seu sistema, já identifica seu usuário e senha e você já está autenticado pelo sistema. Então você não precisa digitar e-mail, senha, nem nada. Você já fica autenticando. Como assim? Não entendi. Não, é que você vai seguir os mesmos passos que eu estou fazendo. A única diferença vai ser se você não tem o SSH, você vai copiar o HTTPS. Você copia esse aqui. Se você já tem o SSH, você só copia esse SSH. Só isso. E aí aqui no terminal que a gente cola esse comando, né? Então, pode ser no terminal do VS Code ou pode ser no terminal aqui de fora também. Eu prefiro qualquer um deles, desde que você esteja aqui dentro do seu projeto. Ó. Então, tem que estar na pastinha do seu projeto. E eu vou... beleza, já colei, dei um Enter, ele já adicionou pra gente. E aí, vou dar um... Isso, new terminal. Não, a única comando que você precisa é esse aqui. E aí aqui eu vou adicionar nosso código, né? Nota que se a gente vier aqui, ó, no VS Code aqui do lado, ele tem um tracker pra gente, que a gente tem o source control. Então nota que todos esses arquivos aqui tá com um Uzinho, então eles não estão sendo rastreados. O objetivo dessas aulas não é ensinar Git para vocês, então eu vou simplesmente executar os comandos aí que eu imagino que vocês já dominam. Então eu vou adicionar os arquivos, git add, eu vou adicionar todos, então para isso eu vou usar git add ponto, e aí se eu der um git status agora, nota que todos já estão verdinhos, todos foram adicionados. E aí eu vou agora commitar esses arquivos, tipo eu vou criar uma versão, então git commit -m para dar uma mensagem, e aí eu vou dar uma mensagem aqui, tipo, o que eu fiz aqui, vou colocar shore, o que eu fiz, tipo start, sei lá, vou colocar initial commit, só como convenção aqui mesmo, commit inicial, que a gente começou o nosso projeto. E aí ele já criou pra gente aqui o nosso commit, e agora nota que já não temos aqui nada de alterações. E aí agora o próximo passo, nota que a branch que o GitHub criou, que o Git localmente criou para mim aqui foi master. Só que lá no GitHub, a gente já sabe que o GitHub mudou lá o nome das branches dele. E agora a gente tem a branch aqui como main. Então, ó, ele até fala aqui. Eu vou executar esse comando aqui só para renomear minha branch. Então, se a gente vier aqui no nosso terminal, eu só vou executar o git branch -m e vou renomear de master para main. E aí agora nota que onde eu tinha master, agora eu tenho main. E agora eu vou subir para o nosso GitHub esse projeto, né? Então git push origin main, que é a nossa branch lá que a gente está subindo. E aí que provavelmente, se vocês não tiverem autenticados, ele vai pedir a senha de vocês. No caso aqui eu estou usando o SSH, e aí eu configurei uma palavra secreta para esse SSH. Então eu coloco a minha chave secreta, mas no caso de vocês, aí, se vocês não configuraram, ele simplesmente vai subir direto. E aí aqui, tipo, deu tudo certo, ele vai dar aqui new branch, tá, main. E aí se a gente for aqui no nosso navegador e atualizar, já temos aqui o nosso projeto, então Finance Project DDD. E aí agora temos aqui, o Nest já traz um readme pra gente, tudo certinho. E aí já temos aqui a nossa pasta domain,
e já está aqui o nosso shared. E agora sim podemos começar. Esse link aqui desse projeto base aqui para vocês eu vou deixar disponível aqui para vocês clonarem, se vocês não quiserem iniciar o projeto com o Nest. Mas se vocês quiserem aqui também, esses são os comandos que a gente executou. A gente instalou a CLI do Nest, executou o Nest New Project e depois só copiamos aqui a nossa pastinha shared para nosso projeto, baseado nessa aqui que eu disponibilizei. Só isso. Então agora vamos começar aqui o nosso projeto. Sim, pode. Beleza, sim. Tudo certo. Beleza. Agora, esses são os passos. A gente já tem a nossa versão do projeto. Agora vamos começar a codar aqui nosso user. Então, eu criei aqui a pastinha user. Dentro dessa pastinha user, eu vou criar aqui um arquivinho readme só para a gente criar aqui o nosso padrão, né? Tipo, o que o nosso usuário tem. Então, vou colocar aqui usuário, vou colocar aqui agregado a esse. E aí, qual que vai ser o nosso padrão do usuário? Tipo, isso aqui é só uma documentação mesmo para a gente não se perder. Então, o que eu costumo fazer? Eu costumo criar um objeto aqui, como se fosse um JSON, para a gente ter a nossa estrutura, e nessa estrutura basear ali o que é objeto de valor, o que é entidade, o que vocês vão entender aqui na prática. Mas voltando aqui na nossa página aqui, do nosso wireframe, eu vou até fechar isso aqui, só para deixar isso aqui aberto. E aí aqui no nosso cadastro, né? O nosso usuário vai ter e-mail, senha e os termos que ele foi aceito ali. E aí aqui no nosso projeto eu vou criar o quê? Um objeto só para documentar isso. Então, o que ele tem? E-mail, que vai ser o quê? Vai ser coloca aqui um exemplo, né? example@mail.com. E o que mais que ele vai ter? Ele vai ter uma senha, vamos colocar aqui uma password. Aí a gente vai codar tudo em inglês, então todos os atributos aqui a gente vai estar botando em inglês. Não se preocupe se vocês não souberem, que eu também às vezes me perdi algumas coisas, e a gente usa o Google Tradutor aqui sem ter nenhuma vergonha. Porque, inglês é o padrão da programação em linguagem universal. E aí o que é o password? Então vou colocar aqui tipo só, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E depois a gente vai ter aqui os termos que ele aceitou. Antes dos termos aqui, a gente também precisa ter um ID para esse usuário, né? Então, sei lá, vou colocar aqui o ID, que vai ser o que a gente vai usar. E depois aqui os termos. Então, vou colocar terms. E aí aqui, esses termos vai ser um objeto. O que esse objeto precisa ter? Aí depois vocês dão uma lida lá no LGBT e tudo mais, no que a gente precisa salvar dos termos, mas eu vou colocar aqui baseado no que eu já li sobre o assunto, né? O usuário precisa ter o IP que ele aceitou e, sei lá, vou colocar aqui 120, só um exemplo mesmo. E depois ele precisa ter um date, vou colocar accepted at, que vai ser a data que ele aceitou. Tipo, vamos colocar aqui 01 de 2021. E aí aqui vai ser a hora 10:00, por exemplo. Que vai ser a hora que ele aceitou esses termos. Outra coisa que a gente precisa ter sempre a gente usa o padrão ISO
isodate, acho que é 8006. Não lembro agora de cabeça, mas esse é o não lembro agora, cara, não lembro mesmo, mas depois quando a gente estiver modelando a gente sim, tem sim, mas agora eu não lembro agora o ISO, mas depois a gente vê isso, porque a ideia é só a gente ter um padrão aqui, tipo, de que a gente vai seguir, né? Então aqui vai ter os termos, vai ter o IP e vai ter a data de aceito. Aí aqui é o padrão da isodate, depois a gente vê qual padrão que a gente vai usar. Mas muito provavelmente aqui vai ser essa que você falou mesmo, onde vem o ano, a data e o mês. Acho que é isso mesmo. Mas depois a gente confirma isso. E acho que é isso. E aí aqui, na verdade, não vai ser um objeto, vai ser um array, porque ele pode aceitar esses termos mais de uma vez. Então imagina que ele cadastrou na nossa plataforma hoje, e aí a gente muda esse termos a gente muda uma cláusula desse termo. Aí na semana que vem ele vai e aceita essa alteração que a gente fez. Então ele pode ter vários aceites aqui, né? E aí aqui eu vou duplicar esse objeto só para ficar bem intuitivo. Então a gente tem um objeto e aí aqui a gente vai ter outro objeto, que são dois aceites que ele teve, um na data 1 e aí aqui será outro no mês 8, por exemplo. E aqui vou mudar só para ficar diferente, tipo 20 horas. E é isso. Esse aqui vai ser o nosso usuário, que a gente vai salvar e a gente vai modelar esse usuário agora aqui no nosso domínio. Agora a gente vai identificar o que é o que. O nosso termos aqui, ele vai ser um objeto de valor. Então, eu já vou colocar aqui embaixo. Eu vou até, como a gente está escrevendo um documento aqui no padrãozinho MD, a gente consegue fazer uma anotação aqui, ó, para ele indentar isso aqui pra gente. A gente fala que está usando um padrão JSON e aí ele já formata bonitinho pra gente. Então a gente coloca 3 acras aqui, coloca a linguagem JSON e aqui no final a gente só fecha com esses 3 acras e aí ele já indenta aqui pra gente, já fica bonitinho. E aí o que vai ser o nosso ID? Vai ser um objeto de valor. O que vai ser o nosso e-mail? Vai ser um objeto de valor. Então, o que é objeto de valor, né? Tipo, por que não pode ser uma entidade? Por que não pode ser um agregado? E aí vem por que cargas d'água é um objeto de valor. E aí se vocês vierem aqui naquele repositório que eu disponibilizei para vocês, aqui embaixo no README dele fala o que é o objeto de valor. Eu não vou, cadê não esse aqui? Eu não vou ler tudo aqui com vocês, que aí fica como dever de casa de vocês lerem, né? E entenderem aqui o que é um objeto de valor. Então, são identificadores apenas por seus valores, não tem IDs. Então, se eu tiver um ID nesses objetos de valor, aí ele já é uma entidade, não é um objeto de valor mais. E aí aqui fica para vocês lerem isso aqui, né, e saber por que a gente está definindo ele como um objeto de valor. E aí, através daqui, pesquisem também nos fóruns aí o que é um objeto de valor no DDD. E aí vocês vão entender um pouquinho melhor. Mas a princípio aqui, um objeto de valor é algo que ele precisa ser validado ali. No entanto, ele não tem uma identificação, não é uma entidade que eu preciso ter vários deles ali, diferente do e-mail. Você não vai ter um ID para um e-mail. Então, o e-mail é diferente de você ter um string, né? Por exemplo, eu tenho o e-mail, ele precisa validar aqui se ele tem um arroba, você precisa validar se ele tem esse ponto, precisa validar. Então,
quando ele tem regras em cima dele, ele é um objeto de valor. E ao mesmo tempo que ele não tem uma identificação, ele não tem um ID. Então, nesse caso, ele é um objeto de valor. Então, aqui a gente tem o e-mail, que ele é algo que precisa ser validado, tem regras nele, então ele é um objeto de valor. E o ID também ele é um objeto de valor que a gente vai usar o UID aqui. Então, tem todo um padrão e tudo mais que ele precisa ser validado. Então, por isso ele é um objeto de valor. Outra coisa é a senha. A senha aqui não precisa ser um objeto de valor, a não ser que a gente queira controlar o tamanho dela, tipo alguma regra de validação, aí a gente define ela como objeto de valor, mas fica a critério. Eu não vou colocar ela como objeto de valor, vou colocar ela como sendo uma simples string, mas tem todas as possibilidades aqui de ser um objeto de valor. Eu simplesmente não vou colocar ela, porque senão fica muito código para a gente codar, e aí eu deixo como desafio para vocês, baseado no que a gente já vai fazer aqui, fazer a senha também um objeto de valor, né? E aí aqui, por mim, eu vou deixar só como uma senha. E os nossos termos. Os termos aqui pra gente, ó, também vai ser vou deixar eles como sendo aqui vai ser a gente pode ter aqui um ID para esses termos, e controlar ele e ter um controle aqui dos termos que esse usuário aceitou. Então, ele aceitou o termo 1, 2 e 3, só que meio que não faz sentido a gente gerenciar isso aqui. Então, ele pode ser simplesmente um objeto de valor também. Então, e aí aqui entra, né? O IP é um objeto de valor, não é um objeto como todo, objeto de valor. E aí aqui a data, por eu precisar validar, essa data é maior do que ele está aceitando uma coisa retrocedente, ou é uma data válida, então eu preciso validar essa data. Então a data também aqui seria um objeto de valor, mas eu vou deixar ela como objeto de valor também, objeto de valor. E já vou botar aqui a senha também, como a gente já vai fazer tudo isso aqui como objeto de valor, eu já boto aqui tudo como objeto de valor. E agora que o nosso usuário, ele vai ser user, ele vai ser um aggregate, e aí aqui a gente pode botar um aggregate root, mas esse nome aqui não vem ao caso. E aí o que é um agregado, né? Um agregado é quando ele executa eventos ali. Então imagina que o usuário precisa validar uma outra coisa, precisa disparar e-mails, e aí quando eu tenho essa regra em cima de uma entidade, entre aspas, e aí essa entidade se torna um agregado, né? Também está aqui no repositório, o que é um agregado. Então ele encapsula classes de entidades, objetos de valor, e mudam junto com a transação de negócio, né? E aí que ele pode manter o ID de outra entidade e manter muitos IDs de chave estrangeira, e a exclusão de uma entidade tem que ter um efeito em cascata. Então imagina, se eu excluir um usuário, eu preciso excluir todas as transações que esse usuário fez. Então aqui deixa bem claro para a gente que ele é um agregado, né? E aí aqui fica para vocês lerem, pesquisar um pouquinho mais sobre o que é agregados, e aí a gente vai fazer o nosso usuário como um agregado, e esse agregado tem vários objetos de valor, né? No caso aqui o ID e tudo mais. E aí ele vai ficar assim, eu vou colocar aqui estrutura. E aí vamos começar aqui fazendo, primeiro a gente vai começar fazendo os nossos objetos de valor. Eu vou começar fazendo o e-mail, que vai ser o mais
intuitiva para vocês, que vocês vão conseguir pegar a lógica do negócio ali, e até posso deixar um ou outro desses aqui para vocês fazerem, porque é a mesma coisa, é copiar e colar, né? Então não vai mudar muito. Então deixa eu ver quanto tempo já se passou, se dá pra gente fazer aqui ainda. Já deu 25 minutos, a gente continua no próximo vídeo, então para não se alongar muito. Mas aí a gente começa fazendo aqui o nosso e-mail, beleza? Quer comentar alguma coisa, Juliano? Tipo, ficou claro aqui o que é? Beleza. Então na próximo vídeo aí a gente começa fazendo aqui o nosso e-mail.